É muito bom estar aqui, é muito bom vibrar na adoração, vibrar na essência do Senhor, vibrar no poder de Deus. Isso é o que eu tenho tentado explicar nas últimas ministrações. Som, muito eco aqui em cima, tá? Se tiver eco aí embaixo, eu não sei, se puder vir aqui em cima, ver aqui o retorno, por favor. E eu tenho falado sobre isso, eu tenho feito uma série de palavras, não sei quem acompanhou, eu fiz uma série de palavras perguntando por que Deus perpetua nomes. Quem acompanhou essa série? Foram 3 pregações, aí nós interrompemos essa série, e entrou a Páscoa, né? E nós falamos sobre fé. Foi muito bom, muito bom. O que eu aprendi foi muito bom sobre fé. E fé é isso, fé é você se deixar ser elevado pela força do Senhor, pelo fluxo divino. É quando a força, ficou bom, obrigado. Quando a força do Senhor, poxa, pode elogiar, né? Fui só elogiar. Porque aqui no retorno, amor, eu acho que não é aí, é aqui em cima, tá? Então, a força do Senhor sobrepõe a sua força, você já não precisa mais de força para fazer, você entende que a sua força é débil, ela é insuficiente, e é tão óbvio isso, não é? Não é óbvio que para você realizar algo do Senhor, a minha força, a sua força, ela não é suficiente, sim ou não? Sim ou não? É fácil de compreender isso. Agora, por que a gente sempre, quando pensamos em realizar algo no nome do Senhor, equacionamos a nossa força e não a força que Deus pode nos entregar, né? Nossa mente é meio estranha, e se nós não ficarmos batalhando, lembrando, corrigindo isso, nós nunca vamos conseguir chegar onde Deus quer fazer chegar. Então eu quero seguir essa linha de raciocínio com vocês hoje, mas quero orar antes, quero pedir que você ore pelo som, em primeiro lugar, para que o som possa estar fluindo comigo, e orar para que Deus fale com a gente. Não entendi, amor. Não, fala assim com o Diogo. O Diogo está lá? Salve, Diogo, glória a Deus, aleluia. Vamos orar, feche seus olhos, peça ao Senhor que Ele fale conosco, que Ele continue falando, que eu já tenho visto, né, Ele falar desde o início desse culto, né, a forma como o Diego ministrou aqui, mostrando claramente, né, que foi uma pregação, não foi só uma palavra de dízimo, foi uma pregação para a vida, que Ele trouxe aqui. Então eu vejo Deus construindo um ambiente para realmente encontrar o caminho do nosso coração e ministrar o que Ele quer fazer. Senhor, muito obrigado por esse dia. Nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos, porque só o Senhor é Deus. Pedimos, Pai, que a Tua graça, que a Tua luz, que o Espírito de sabedoria e revelação possa fluir nessa manhã mais uma vez. Ministre em minha vida, me ensine para ensinar, me autorize para poder autorizar, ministre em mim para eu poder também ministrar, que eu possa aprender com os meus irmãos e sair daqui edificado, como todos aqui também sairão, Senhor. Pai, que nós possamos aprender os segredos, receber as chaves da vida, que possamos, Pai, de fato, aprender a caminhar de uma maneira que nossa vida glorifique o Teu nome, porque tudo que o Senhor quer realizar em nós tem um propósito no Senhor, tem um propósito no céu, tem algo a ver dos Teus planos sobre a terra, Pai. E nós queremos cumprir a 100% cada plano, Senhor. Então nós pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor venha nos perdoar, nos cobrir com o sangue de Jesus, que cobre uma multidão de pecados, que nossos pecados não venham separar-nos do Senhor, nos separar da revelação, da compreensão, que não nos separe do altar, mas sim nos chame para o arrependimento, nos chame para o conserto. Pai, que nós possamos cada vez mais com nossas vidas e lábios, mas também, principal, com a nossa própria vida, glorificar, exaltar o Teu nome com a nossa conduta, com o nosso testemunho, com a nossa entrega pessoal, firmados nos valores, firmados na fé do reino de Deus, que nós temos recebido pela Tua santa e inerrável palavra do Senhor. Então, continue conduzindo esse momento, Senhor, que a minha boca seja a Tua boca, que não venha a ser opinião de homem, mas o Teu Espírito Santo a ministrar sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Quem quer diz amém? E dê um aplauso bem forte ao Senhor. Então, eu preguei, acho que umas 3 palavras sobre por que Deus perpetua nomes.
certo? E, resumindo, Deus perpetua nomes por duas razões simples. As 3 pregações foram extensas, mas ela resume duas razões simples de por que Deus perpetua nomes. Porque esse nome que ele perpetuou vai glorificar o nome dele. Quem pode dizer amém? Deus tem a intenção de tornar o teu nome grande para ele ser glorificado através de você. Quem pode dar um aleluia? Nós todos somos os candidatos. Ele quer engrandecer o seu nome. Repara que quando você lê sobre Abraão, fala, e Deus engrandeceu o nome de Abraão. Por quê? Era para Abraão ser o bonzão? Não, porque quando ele engrandece o nome de quem serve o Senhor, esse nome glorifica o nome de quem engrandeceu. É simples a regra. Então, o primeiro alvo é esse. Deus tem a intenção clara de engrandecer o nosso nome, o seu nome. Fala para o teu vizinho aí, Deus quer engrandecer o seu nome. Aí fala assim, ó, põe o dedinho assim, ó, não atrapalha ele. Não atrapalha o que Deus quer fazer, porque ele tem intenção clara de engrandecer o seu nome. Segunda razão clara, repara que vários nomes que ele perpetuou na Bíblia são pessoas, nenhum é igual, cada um teve uma vida diferente, um propósito diferente, ações diferentes, tiveram erros diferentes, tiveram temperamentos diferentes, porque esses nomes geram identificação com a igreja. É fácil você se identificar com algum dos patriarcas, com algum dos apóstolos, com algum dos grandes nomes da Bíblia. Você consegue, quando você lê, se identificar, se conectar. Quem aqui já se conectou com alguma história? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei muito ligado com José, me conectei muito com José. E aquela conexão lá atrás, sem qualquer direção ministerial, ela, de alguma maneira, ela conduzia os meus passos, porque houve uma conexão minha com o personagem de José. Eu via que a maneira que Deus tratava José era um pouco como eu também era ministrado com o Senhor. E eu não tinha pastor, não tinha igreja, estava lendo Bíblia sozinho em casa. Então, isso já é um vislumbre do seu ministério. Quem pode dar um aleluia aí? Repara, quando você se identifica com um personagem na Bíblia, já é um vislumbre ministerial. Opa, Deus está me mostrando um rumo, uma direção. Então, eu não quero repregar, só para você lembrar, para fazer sentido. Agora, nós entendemos isso. Quem não pegou essas pregações, vá no YouTube, está tudo lá. Tem essas 3 pregações de por que Deus perpetua nomes. Hoje eu quero falar como Deus perpetua os nomes. Porque o porquê a gente já entendeu. Quem pode dizer amém? Já sei o porquê. Deus tem um propósito. Agora, como ele perpetua os nomes? Qual foi o processo? Agora é a parte mais crucial. Você vai entender como é que você consegue também ser como aquele que você se identifica na Bíblia. Você vai conseguir entender razão de algumas coisas que Deus faz e por que Ele faz algumas coisas. Então, fique bem atento, porque são segredos simples, mas são segredos preciosos, né? Como Deus perpetua o nome, como que Ele pode engrandecer o seu nome nos dias de hoje na terra. Quem está aqui disponível para que Deus possa te engrandecer com a presença dele aqui, com a revelação? Diz aí, amém. Põe um braço alto assim, fala assim, eu estou disponível para que Deus faça o que Ele quiser, para que o meu nome engrandeça, a minha humildade fique com o pé no chão, e o nome dEle seja exaltado em nome de Jesus. Isso aí, oração de entrega, né? Então, por que Deus faz, mas mais importante, como que Ele faz isso? Repara que tudo na Bíblia começa com uma promessa. A pergunta-chave está aqui. Tudo começa com uma promessa. Por que o Deus que pode realizar agora promete algo que vai realizar no futuro? Você já se perguntou isso? O Deus que criou o universo, que Ele pode estralar os dedos e realizar tudo agora, pau. Ele não começa pelo fim, Ele não estrala os dedos, Ele começa o quê? Com uma, fala assim, promessa. Tudo começa com uma promessa. Só que a promessa, na perspectiva divina, não é como a humana. Quando nós, os seres humanos, prometemos algo entre nós, é para agradar,
é para mostrar a intenção de fazer algo bom para o outro, né? Às vezes você não tem dinheiro nenhum, fala, não, um dia eu vou te dar uma casa, vou te dar um carro. A intenção, você está mostrando que você só não faz porque você não tem, mas você está demonstrando uma intenção nobre de carinho, de amor, né? É um compromisso. Mas Deus, Ele está acima disso, porque Ele tem as condições todas. A promessa não é como a promessa no contexto humano. A promessa, ela tem um propósito que é servir a agenda celestial. Ela não é só para afagar o seu ego, ou só para preencher a sua falta. Ela vai fazer isso também, porque o processo ele é o justo, né? Paulo disse, você não pode amarrar a boca do boi enquanto ele está lavrando. Quem já leu isso? O boi tem que lavrar, tem que trabalhar, mas no seu caminho ele tem que se alimentar. Se você amarrar a boca do boi enquanto ele lavra, impedindo ele de comer a relva, você vai matar o boi. Então Deus não trabalha assim. O inferno trabalha assim. Ele fecha a sua boca e te põe como escravo. Deus não. Ele te dá uma promessa que serve à agenda do reino, mas a sua boca não fica presa. Você vai comer os manjares da terra. Quem pode dizer amém? Ele vai pôr à sua disposição tudo que apraz a sua alma. Tem vários salmos que falam sobre isso. Isso aqui não é opinião minha. Deus tem a intenção de dar prazer, de dar regalo para os seus filhos, desde que isso não o estrague, desde que isso não o deixe vaidoso, orgulhoso, poderoso demais, ao ponto dele achar que não precisa de um Deus, né? Esse é o princípio. Então, como é que Deus faz? Ele começa com promessa. Pega todos os personagens bíblicos, todo mundo teve promessa. Você pega Abraão, começou o quê? Promessa. Sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Promessa. José, sonhos tão grandes que nem ele entendia. E os que entenderam se colocaram como opositores a ele. Ele tinha sonhos que dizia que ele, o mais novo, seria maior do que os seus irmãos e maior do que os seus pais. Muito jovem, não era capaz de interpretar os sonhos. Na sua ingenuidade, ele conta esses sonhos para a sua família. Ele, com isso, ele angaria o ódio dos irmãos e a repreensão dos pais. Que isso, menino? Algum dia você pode ser maior do que os seus pais e os seus irmãos? Então, esse foi o salário de José por sonhar. Davi, num pasto, pastoreando ovelhas, chega um profeta. Ele não pediu, ele não orou. Bisunta ele de óleo e fala, você vai ser rei. Mas não fala quando, não fala como. E a maior injustiça, no dia seguinte, eu penso que aquilo seria um domingo, depois do culto, aquela macarronada maravilhosa, né? Aí chega um cara e te chama do pasto, te unge, aí você fica especial, que você é o renegado. Aí depois chega a segunda-feira, que é o dia de trabalhar, e ele volta para o mesmo pasto, para o mesmo cocô de ovelha, as ovelhas fingidas do mesmo jeito, para o mesmo dia a dia, ele volta para a mesma rotina. Ele sentiu aquela unção maravilhosa do culto, o louvor estava maravilhoso, estava lá a pastora Viviane louvando com toda a fé, orando, Davi assistindo lá, batendo pau. Aí acabou o culto, almoçou, aí chegou o segundão, foi bater laje, foi pentear as ovelhas, foi tirar carrapato, não sei quanto tempo ele levou esse período, mas o fato é que aquele dia, ele teve uma promessa que refrigerou a alma dele, curou a rejeição, né? A rejeição dos irmãos, da família, né? Um jantar, poxa, um almoço com um profeta, o cara fica de fora. Então você vê que a promessa, ela faz parte de como Deus escolhe os nomes, de como Ele trabalha, né? Porque a promessa, ela é o gatilho da realização. Fala assim comigo, a promessa é o gatilho para se iniciar a realização. É a promessa que cria a fé. A promessa, ela é o mecanismo que vai te levar para a fé que Deus precisa. Deus trabalha com fé. Ele criou o homem para ter fé, desde o jardim do Éden. Então, se a promessa não te levar para a fé,
Você lá na frente não vai ouvir: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. Repara que essa era a frase que Jesus mais usava depois de um milagre. Vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. É assim ou não é? Porque a fé é a conclusão. A fé não é o início, a fé é o fim. A fé é quando você consolida, quando você materializa tudo que era abstrato antes na promessa. A promessa, ela é o início da caminhada para a plenitude da fé. Quem está comigo aí diz amém. Então, a promessa, ela tem um alvo de te dar autoridade. Eu tenho falado sobre isso, que nós só construímos coisas com autoridade. Não nos falta vontade, não nos falta esforço, não nos falta nem conhecimento muitas vezes, nos falta autoridade. Ninguém sai de casa de manhã cedo para trabalhar pensando: hoje eu vou errar, hoje eu vou falhar. Quem que sai assim de casa? Você sai campeão. Não, eu vou dar certo, eu vou vencer, vou voltar com um contrato, vou voltar com dinheiro, vou voltar com um emprego novo, eu vou voltar bem, eu vou voltar próspero. Você sai de casa assim, é assim ou não é? Ninguém sai com a intenção de errar, mas nem sempre você volta bem sucedido. Você volta às vezes com um problema para resolver, você volta com uma dívida, você volta com um negócio ruim que você fez, você volta com um calote que você recebeu. Então, não é falta de vontade, não é falta de planejar, é falta de quê? Fala assim, autoridade. Fala, autoridade. A promessa é o gatilho que vai te levar para a autoridade. Entre a promessa e a realização, existe uma caminhada. Fala assim comigo, entre a promessa. Fala assim, entre a promessa e a realização, existe uma caminhada. É na caminhada que tudo acontece. Na caminhada você vai começando a aprender alguns segredos. E segredos não são revelados da noite para o dia. Faz parte da vida, faz parte do dia a dia, não é? Eu já falei que algumas vezes, uma das minhas primeiras profissões, quando eu fui garoto, eu fui chaveiro. Quem que já ouviu falar sobre isso? Ninguém? Eu fui chaveiro. Meu pai queria que eu aprendesse a trabalhar. Ele comprou um curso de chaveiro, comprou uma máquina, um balcão e me ensinou a ser chaveiro. E eu aprendi a fazer chaves e a abrir portas, a mudar segredos de fechaduras, porque você consegue pegar uma fechadura e mudar um segredo, aí você tem que mudar, a chave é a mesma, mas o segredo é diferente. Então, se você pegar a sua chave aí, qualquer um que tem chave, você vai ver que as chaves, ela tem as cavidades, certo? Ela tem os dentinhos. Cada dentinho é um segredo. E se você falhar na profundidade ou altura de um dentinho só, a chave não vai virar. Porque cada cavidade vai encaixar em um pino que está dentro da fechadura, que tem uma molinha, e quando a chave entra, cada pino fica irregular e encaixa na perfeição naqueles buraquinhos. Aí você consegue rodar a chave. Se você falhar um probleminha, uma cavidade, você falhou um segredo. Então, faça comigo, chaves são um conjunto de segredos. Sabe qual que é o mal do crente? É que ele aprende um ou dois segredos espirituais, fica vaidoso e não aprende o resto. A chave nunca vira. Pega essa aqui. Tem crente que fica feliz, vaidoso, porque teve um arrepio, teve 2 arrepios, teve uma pregação boa, teve uma revelação legal, mas foi só uma, foi só 2 no processo. Eu não sei o tamanho da chave, eu não sei quantos segredos tem a chave que Deus quer me entregar. Vocês estão me entendendo? Não dá para saber, você não pode antever quantos segredos Deus tem para te entregar, para formar a chave. Só quando todos os segredos forem entregues em conjunto que a chave gira. E a chave girar chama-se autoridade. Fala comigo assim, autoridade é quando a chave vira. Isso que é autoridade. Entre a promessa e a conquista é um caminho de construir segredos. E você vai acumulando segredos, até o dia que você combina todos que Deus quer te dar
e do nada você fala assim, virou. Quantas vezes você tentou algo, de repente só acontece? Pum, aconteceu. Virou a chave. Por quê? Você conseguiu reunir todos os segredos no tempo certo. A chave se completou. Cada vez que Deus quer te levar para um novo ciclo, Ele vai reiniciar esse processo. Nova promessa, percurso, nova chave. Fala comigo, nova promessa. Faz assim, percurso e nova chave. Você vai tomar posse. Entendeu? Promessa, percurso, chave, posse. É importantíssimo você entender esse percurso, porque esse é o como Deus trabalha, né? O que a promessa provoca, né? Há duas coisas fundamentais que ela faz antes da conquista. São três coisas, mas a terceira é a conquista. As duas principais são as duas anteriores. Fala comigo assim, marcador e equalizador. Vou explicar. A promessa, ela marca e ela equaliza. Por exemplo, quando Deus disse para Abraão, vai para a tua terra, ele tirou o olho de Abraão, o olhar de Abraão de um ponto e colocou num outro ponto. Promessa, pode escrever aí, promessa é quando Deus me inspira, Deus encontra o caminho do meu coração e faz o meu olhar sair de um ponto e olhar para outro. Por isso, não tem como viver com Deus sem deixar Deus encontrar o caminho do seu coração. Vou repetir. Não tem como viver uma vida espiritual sem você encontrar o caminho que Deus fala ao seu coração, para Ele poder pegar o seu olhar, tirar de um ponto e colocar o olhar em outro ponto. Isso chama-se promessa. Uma vida de igreja, uma vida religiosa, onde Deus não vai no meu coração, influencia na minha visão, é apenas religiosidade. Não tem valor nenhum espiritual. Se eu apenas vou para socializar, vou porque eu gosto da música, você não faz ideia de quantas pessoas vêm na igreja porque gostam da música. Só por isso. Quantas pessoas, inclusive, quando começa a pregação, vão tomar café. Porque não tem interesse em aprender algo mais. E assim mesmo. Desde quando o mundo é mundo, vão ter as duas classes de pessoas e vamos para frente, normal. Mas quem consegue realmente viver com intensidade o que Deus tem para oferecer é aquela pessoa que sabe, deixou Deus construir um caminho para a voz dele chegar no coração. Porque sem esse passo, ele não consegue pegar no seu olhar e falar, Aisley, olha para cá. Porque quando Deus fala, olha para uma direção, Ele marcou, Ele fez uma marcação. Ele criou um marcador para a sua história. Quem pode dar um aleluia aí? Quem tem um marcador, quem já sabe para onde é que tem que olhar, dá aí um amém. Então dá um aplauso, porque você é vitorioso. O maior problema é esse aqui, é entender para onde que eu tenho que olhar. Não importa se é difícil, porque se Abraão fosse perguntar, tá bom Deus, eu vou olhar, mas me fala quantos quilômetros, me fala quanto tempo, quanto da minha vida vai custar eu sair daqui? Se Deus respondesse para Abraão, ou se ele perguntasse, eu acho que Abraão tinha ficado no mesmo lugar. Porque custou tudo para Abraão. Não custou muito, custou tudo. Foi difícil para Abraão. Então, marcador, né? Os sonhos de José foi uma marcação. Deus passou a fazer José a olhar fora da caixa. Ele marcou um momento, marcou um estágio que um dia José iria alcançar. A promessa marcou para onde José tinha que olhar. E foi essa promessa que manteve José crente, sabe quando? Quando os irmãos venderam ele para os ismaelitas que passaram para comprar ele como escravo. Foi essa promessa que levou ele a crer que ele não seria morto naquela cisterna, quando o irmão dele propôs para os outros irmãos, não, vamos matá-lo. O irmão, ele ouviu a briga lá. Aí um irmão, não podemos matar, é sangue do nosso sangue, não vamos matar, vamos vender. É melhor vender do que matar. Repara, um cara ouvir isso. Imagina você ouvir isso de alguém que você esperava proteção, porque irmão mais novo espera a proteção do irmão mais velho.
espera que os pais protejam. Amigo espera que o amigo proteja, sim ou não? Discípulo espera que o pastor proteja, sim ou não? Agora, você tem ideia da implosão emocional? Quando alguém ouve, alguém que você esperava proteção, falar, vamos matá-lo? Aí quando alguém vai defender, fala assim, não, vamos matar não, vamos só vender. Sabe o que sustentou José nesse dia? A marcação, os sonhos. Não coloca os olhos aí, José. Coloca os olhos, lembra das estrelas, lembra dos feixes, lembra do sol, lembra da lua. Você não entende, mas você entende a grandeza que eu tenho para você. Olha para cá. Eu sei que no seu interior, no seu íntimo, porque isso também é comigo, muitas coisas eu não entendo. E sei que você olha para o mundo espiritual e também não entende. Mas você, no seu espírito, entende a grandeza das coisas que Deus tem para te oferecer. Amém? Então, só quem se conectou com essa revelação que eu te falei agora aqui, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Essa intuição é a marcação, é quando Deus consegue tirar o seu olhar de onde você está e coloca o seu olhar no horizonte. Como isso é precioso. Porque, escreva aí, ou memorize, promessa gera tensão. Promessa gera ou produz tensão. É a tensão que te faz mover. A promessa, ela te incomoda, ela gera desconforto, ela vai tensionar você para movimento, para oração, para aprendizado, para fazer novas conexões, para tentar entender o porquê, as respostas. Então, o marcador, ele dita a visão, dita o ritmo, dita a dimensão e dita o tempo. Eu amo estudar sobre tempo. O tempo é algo que me intriga muito. O tempo é algo que me intriga muito. Porque Deus é eterno. Por que Deus criou o tempo? O tempo me incomoda. Eu estudo muito sobre o tempo. O tempo não é o tempo que a gente fala no cotidiano. É o tempo físico. O tempo ele é medido. O tempo ele tem... Se você estudar Einstein, na teoria da relatividade, você vai ficar intrigado. Que o tempo ele pode ser mensurado. Agora, como é que um Deus eterno cria um tempo que é finito, ele é limitado? Fala comigo assim, o tempo é um servo. Fala, tempo é um servo. Fala assim, tempo é uma ferramenta nas mãos de Deus para a construção do homem que Ele quer formar. O tempo é para isso. O tempo só serve a um propósito. O tempo só serve para eu e você estarmos dentro dele, para que Deus, dentro deste tempo, possa trabalhar. É no tempo que Deus trabalha. É no tempo que Ele constrói, para te levar para uma nova fase atemporal. Eu tenho que ser aprovado na fase temporal. Vou repetir. A Bíblia é sobre o quê? Vida. Fala comigo, vida eterna. O Evangelho é sobre vida eterna. A tônica do Evangelho é vida eterna. Se você deixar de falar sobre isso, ou não fizer mais sentido essa pregação, para você não faz mais sentido o Evangelho. Porque ele fala sobre o homem viver eternamente. A vida eterna é essa, que conheçam o Filho, que creiam nele, né? E se entreguem a Ele como Senhor Salvador. Então, a tônica do Evangelho é eternidade. Então, a temporalidade, ela me prova ou me prepara para o tempo atemporal. Só que é nesse tempo que eu faço as escolhas. É nesse tempo que eu tomo decisões. É nesse tempo que eu consigo ou não olhar para a cruz de forma correta. E responder para a cruz aquilo que ela me pede. Só tem duas respostas para quem olha para a cruz: sim ou não. Não tem mais ou menos para quem olha para a cruz.
Então o tempo vai ditar quem está sendo aprovado para a segunda fase, que é a fase atemporal. A fase que eu vou viver eternamente no plano eterno do Senhor. Quem pode dar um amém? E dar um aplauso bem forte ao Senhor. Gênesis 12, 1, 2, registra quando Abraão fala, quando Deus fala com Abraão: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, você vê que tanto José como Abraão, teve um dia que ele fez o olhar ir para outro lado. Davi, se você abrir lá comigo, 1 Samuel 16, 13, abre lá. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, publicamente. Sabe por que Deus faz algumas coisas com você que é público às vezes? É para quando você começar a querer esquecer, a sua fé começar a querer esfriar, quem estava no dia vai te lembrar. Você lembra? Eu vi você sendo ungido, eu vi você profetizando, eu vi você pregando. Você não vai esfriar, não. Deus, Ele te unge publicamente para te ajudar, porque as testemunhas que Ele colocou ao seu lado vai te ajudar na sua caminhada. E aqui nessa história, faço aqui uma parte, é muito lindo, como que Abinadab, que era seria a pessoa mais capaz de ser ungida no lugar de Davi. Tanto é que Samuel leva uma bronca de Deus, que quando Samuel entra na casa, ele já pré-julga. Uau, ele olha para Abinadab: eis que estou diante do ungido do Senhor. Já encheu a bola do cara, porque o cara era grande, o cara era treinado, mais velho, tinha postura de gente, de guerreiro. Eu falo, esse cara, ele era muito, muito top, porque ele não só se revoltou, mas ele serviu ao irmão. Quando você vê Davi levantando como guerreiro, quem está ao lado dele é Abinadab. Lá na caverna de Adulão, Abinadab passa a ser um dos capitães do seu exército. O irmão, por quê? O irmão testemunhou que um dia um profeta foi lá e falou: caramba, o profeta achou que era eu, mas Deus disse que melhor do que eu era o meu irmão. E ele testemunhou a unção, meu irmão. Ele testemunhou o momento. E o dia que Davi queria sair do barco, queria errar, ele peitava. Quem foi que peitou Davi para ter certeza que ele estava sendo ungido quando ele estava chegando no arraial dos filisteus? Vocês lembram? Abinadab. O que é, moleque? Moleque, ele sabia que ele era já ungido. O que você está fazendo aqui? Não, eu trouxe o queijinho aqui, um pão para vocês comerem e tal, meu pai mandou. Eu bem conheço a sua presunção. Essa são a frase de Abinadab. Eu bem conheço a sua presunção, eu sei como é que você é. O que você vai fazer aqui? Ele despistou, Abinadab deu um jeito, foi lá e se ofereceu para enfrentar Golias. Então você vê que havia ali uma conexão forte de serviço e proteção. Quem testemunha a sua unção, quem testemunha o que Deus faz com você publicamente, não só te serve, mas te protege. Fala assim, aleluia, Deus é bom para a minha vida, amém? Porque Ele ungiu várias pessoas para te servir e para te proteger. Igual também você é ungido para servir e para proteger. Ninguém é ungido só para servir, meu irmão. Quero que você entenda isso. Todo mundo é ungido para servir e para proteger, porque um dia alguém vai te servir e vai te proteger. Só quem recebe aí, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Essa é a unção. Mas tudo nasce na promessa, quando Ele faz a marcação em você, né? Então você vê que, então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Uau.
marcação. Promessa, ela marca a gente. Aí depois vem a segunda fase, que é a equalização. Vocês viram aqui o Diogo trabalhando aqui? Olha como é que está bom o som agora. Mas teve que fazer o quê? Teve que equalizar. Ele teve que olhar aonde é que estava fora a equalização. E qual foi o recurso que ele teve que utilizar, além do conhecimento que ele tem? O tempo. Aquilo não se faz instantaneamente. Ele tem que ter tempo para ouvir, tempo para mexer, tempo para saber qual que é o mecanismo que ele tem que aumentar e diminuir. Na vida é igual. Inclusive, eu combinei com ele essa bagunça toda, que é para ficar mais fácil a pregação. Brincadeira. Na vida é igual. Na vida, quando você é marcado, começa na hora o processo de equalização. Não tem jeito, não é? Então, equalizar é fundamental, porque se Deus não te equalizar, você não vai ficar pronto para o milagre lá na frente. Há duas coisas que são, na vida, equalizadas. É a parte interior, o que eu tenho que ser por dentro. Fala assim, equalizar. Fala assim, equalizar por dentro. É que homem interior Deus quer construir para eu estar pronto para a promessa. É a pergunta mais importante, porque muitas vezes o homem interior não cresce, ele não avança, ele não perdoa, ele não ama, ele não se curva ao que a Bíblia fala. Não tem como viver promessas se o homem interior não se curvar, não se adaptar, não se mover interiormente. E tem a parte de fora, que é, ok, para fora, qual o tempo, qual a distância, qual o custo financeiro, qual o custo emocional, qual a renúncia que eu vou ter que fazer, quem eu tenho que atrair para perto, quem que eu tenho que deixar longe. São escolhas difíceis, que fazem parte do processo. Então, só quem tem promessa é capaz de entrar na equalização. Está me entendendo? Fala comigo, só quem tem promessa se torna capaz de entrar no processo da equalização. Porque quem não tem promessa não quer abrir mão de nada. É indiferente para quem não tem. Só quem tem promessa, só quem tem uma marcação de olhar, é que tem disposição de fazer renúncias e fazer escolhas, e fazer mudanças, e mudar rotas se for preciso. Saber estar com pessoas que estão no mesmo espírito que ele. E renunciar pessoas que resistem à sua pregação, que querem só te puxar para baixo. Tem que estar com todo mundo? Tem que estar com todo mundo para evangelizar. É importante estar com todos para evangelizar, mas para o seu núcleo duro, para o seu núcleo de caminhada, selecione bem as pessoas que estão à sua volta. Aquelas que ficam rindo do seu sonho, como riam ou tinham ciúme dos sonhos de José, não merece estar na sua mesa do almoço. Me perdoa. Tem gente almoçando com pessoas que não tem que almoçar. Gaste tempo com pessoas que te inspiram, que respeitem os seus sonhos, que respeite a área abstrata da sua vida. Porque muito do que Deus tem para nos dar ainda é abstrato e sempre vai ser, porque é maior do que a gente. Não deixa ninguém ficar rindo do seu abstrato, em nome de Jesus. Eu quero um aplauso, quero uma celebração. Não deixa ninguém ficar rindo do seu abstrato. Não deixa, porque Deus vai te levantar. Ande com pessoas que sonham com você. E deixa a equalização acontecer, que é ajuste interior e ajuste exterior. Por dentro eu ajusto o homem, o princípio, o ser, os valores e as crenças. É o que eu ajusto por dentro. Por fora eu faço cálculos. Opa, a minha promessa já estou enxergando melhor. Vai custar mais ou menos tanto tempo, vai custar mais ou menos esse esforço financeiro, mais ou menos esse esforço emocional. Eu preciso de tantas pessoas assim para me ajudar. Você começa a equalizar fora e equalizar dentro, né? Vamos lá pegar exemplos bíblicos aqui, por exemplo. Vai lá em Romanos 4, verso 19 e 20. Paulo,
ele define um pouquinho aqui o processo que Deus usou para equalizar Abraão. Abraão foi muito equalizado. Ele quase falhou muitas vezes, não é? Ele estava tão errado que ao ponto de gerar Ismael com Agar, com a serva, porque queria dar um jeitinho, queria ajudar Deus a cumprir a promessa, ansioso para ver aquilo acontecer, porque ele achava que a força dele ia gerar Isaac. Ele se via ficando velho, se via ficando distante da promessa, distante das gerações, mulher estéril. Então, o processo foi apertando e Deus foi equalizando Abraão. Aí Paulo define assim: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Olha que interessante. Ele não tinha mais vigor sexual. Daí o desespero de Abraão. Como é que eu vou ter um filho sem vigor sexual? Olha o ponto. Mas fazia parte do plano de Deus essa equalização, para ele entender que quem gera é o Senhor. Quem gera é o Senhor. Ele tinha que deixar Abraão chegar nesse ponto de mortificação da carne, para entender que até o seu vigor físico é o Senhor que gera, inclusive o sexual, para poder gerar Isaac. Abrir a madre de Sara, para entender que a fonte da vida e da descendência de Abraão nasceu 100% das mãos do Senhor. Porque Isaac, ele é um tipo de Cristo na teologia. Isaac mostra como que algo que está morto pode reviver e gerar uma grande nação. Jesus nasceu, ele surgiu num tempo de morte espiritual, não tinha vida. O Deus se calou por 400 anos na terra, só tinha a igreja e os utensílios, não tinha vida espiritual, porque Deus calou a sua voz por 400 anos. O mundo estava mortificado, e Jesus nasce como uma luz, como Isaac nasceu com esperança. Jesus, ele nasce como uma luz. Por isso que Isaac é um tipo de Cristo, segundo a Bíblia. Tá? Depois você lê sobre isso em pesquisas. Então, e não enfraquecendo, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o ter amortecido do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Isso é tão profundo, porque o processo é mais importante do que o fim. Foi só depois que Abraão perdeu força, perdeu vigor, perdeu tempo, se sentiu velho, se sentiu cansado, com o braço para baixo, que ele entendeu que tudo que ele tinha que realizar não dependia da força dele, mas da força do Altíssimo, do que ele pode ou não realizar. E, infelizmente, muitos de nós que estamos aqui, só vamos entender isso daqui a muitos anos, quando a gente entender que nós não temos mais tempo, não temos mais força, nem ânimo para nada. Mas se a sua fé estiver firmada na promessa de Deus do ontem, vai ser quando a chave vai dizer assim, ó, virou. E começa uma enxurrada de bênção, acontecendo. Aí vem sempre aquele pensamento, por que eu não abaixei a guarda com 20 anos de idade? Por que eu não abaixei a guarda com 30 anos de idade? Por que eu achei que eu tinha que fazer mais alguma coisa, eu tinha que ser eu tinha que ter mais força, eu tinha que fazer mais algum esforço? Por que eu não entendi ou não me mortifiquei o suficiente na minha juventude? É a célebre frase. Não é por acaso que aquela frase se perpetuou, não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, né? Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Isso quer dizer o quê? Que quando eu conseguir me crucificar, mortificar a carne, abaixar a guarda, chegar no estado, mesmo jovem, estado de consciência que Abraão chegou com 100 anos de idade. Esse é o estado do ser humano que ele produz milagres, que ele produz conquistas, porque é o estado que ele sabe que toda a vigor que ele tem nunca será suficiente, mas só a força que Deus pode colocar poderá realizar milagres, conquistas e promessas realizadas, em nome de Jesus. Quem estava aqui na Páscoa, que eu coloquei um rio aqui atrás? O processo é esse, é quando você deixa de querer nadar no rio e deixa o rio te levar na correnteza. É quando eu não preciso mais do meu braço, da minha intelectualidade só. Eu preciso da condução intensa e inteira do Senhor, né? José, olha só, abre lá em Salmos 105, do 17 ao 19. Há vários salmos falando só de José aqui. E aqui ele fala sobre uma coisa interessante. Fala, enviou perante eles um homem que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões, prisões. Foi posto em ferros fala assim, até o tempo. Fala, até o tempo. Gente, entenda, saiba respeitar o tempo. E o tempo é servo, e quem é servo de Deus tem o tempo como aliado. O tempo só é vilão para quem não está do lado de Deus. Quem está do lado do Senhor, o tempo é o maior aliado. E Deus tem um tempo certo para cada coisa na sua vida. Eclesiastes diz isso. Há tempo para cada coisa debaixo do céu. Aí ele fala aqui, até o tempo em que chegou a sua palavra. De quem que é a palavra? A palavra do Senhor o provou. Provou quem? Provou José. Não provou para o mundo o que ele pode fazer. Provou José, equalizou por dentro e equalizou por fora. Mexeu nele por dentro, para ele ser o homem que ele tinha que ser, e mexeu por fora. Trouxe os irmãos e o pai de joelho, ele governando o Egito. Atribulou o sonho de Faraó. Olha só, o teu Deus pode mexer no sonho de quem é o teu opositor. Imagina um cara que não gosta de você sonhando com você todos os dias, sonhando. Deus pode fazer isso, ele consegue mexer dentro e mexer fora. Ele mexeu no mundo. A crise financeira chegou, as vacas gordas passaram e vieram as vacas magras. E só como quem tinha a chave, quem tinha o segredo? José. Ele tinha o segredo de como manter as vacas gordas, ou como armazenar os cereais no tempo das vacas gordas, para que no tempo das vacas magras, ninguém passasse fome. Então Deus equalizou o mundo, equalizou a família, equalizou ele para poder perdoar os irmãos. Olha que tanta coisa aconteceu, tantas pessoas foram envolvidas, os céus se moveram, os céus se abriram e os céus se fecharam, só por causa de quê? Fala assim comigo, uma promessa. Por causa de uma promessa, porque alguém creu numa promessa, porque alguém desviou o olhar dele humano para um local que Deus mandou olhar, e Deus mudou tudo. Olha para cá, você não tem ideia do que Deus pode fazer se você mantiver os seus olhos nas promessas do Senhor, mesmo que você não entenda, mas que o seu espírito saiba, é grande, Ele é fiel, eu vou permanecer crendo, como Abraão permaneceu, até os 100 anos, mortificado, recebeu a sua promessa, recebeu Isaac como recompensa. A palavra do Senhor o provou, ou seja, a palavra do Senhor o equalizou. Fala assim, Senhor, que a tua palavra, que os teus ensinos equalize a minha alma, o homem interior, e equalize as pessoas
que estão à minha volta. Influencie, fala com fé, influencie no tempo, nas decisões, nos ambientes, nas cadeiras de poder, que ninguém resista, mas contribua para que a plenitude, 100% dos teus planos se realizem em minha vida e o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Celebre porque é seu. É seu em nome de Jesus. Deus equaliza, né? Esse que já li, Salmos. Então, marcação e equalização. Deixa Deus trabalhar na sua visão e no seu homem interior. No final você vai receber o quê? A fé, a realização. Tudo termina quando você conquista. Deus não te chama para só começar. Ele te chama para começar e para o quê? Terminar. Ele diz, eu sou o quê? O autor e o consumador da fé. Ele inicia a sua fé e ele conclui a sua fé. A fé é algo que Deus te empresta. Eu descobri que fé é um dom. Fé não é algo que você gera porque quer. Fé, ela nasce quando você começa a olhar para onde ele te falou. Olha para lá, olha para aqui, olha para aquilo outro. Então, ele é o autor da fé, ele inicia a fé. Um dia alguém me perguntou o seguinte, você acha mesmo que é possível, você tem fé, que é possível alguém falar para um monte, né? Tem aquela passagem que é muito impactante. Quem tem fé como um grão de mostarda vai falar para um monte para assim, se enraizar na água e o monte vai para lá, né? Aí me perguntaram, você tem fé para isso? Eu falei, eu tenho fé que isso é possível, mas Deus não me deu essa fé, porque o dia que Ele gerar em mim essa fé, não tem nada que segure esse tipo de acontecimento, porque Ele é o autor. O dia que Ele me der essa autoria para pisar sobre as águas, eu ando nas águas. Para voar, eu vou voar. Para o que for, vai acontecer. Mas Ele tem que fazer gerar. Mas não é porque eu não tenho hoje a autoridade de dizer, monte, vai para cá, não quer dizer que não é possível, porque eu sei que é possível. Basta Ele ser o autor. Se Ele é o autor da fé, Ele também é o consumador, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, eu quero que você vibre com isso. Então, se nasceu fé aí, não é sua, a fé é de Deus. Ele colocou em você, Ele plantou em você, e é para ir até o final, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Para a gente terminar, Hebreus 10, 36. Pode pôr aí, Hebreus 10, 36. Fala comigo, a promessa é a semente que força a fé brotar. Fala assim, promessa não é pagamento. Tem pessoas que acham que a promessa é uma recompensa, é um pagamento porque você obedeceu. Não, a promessa, ela é uma semente. A promessa, ela é a semente da fé. A conquista é a fé realizada, mas a semente do campo foi a promessa. Então a promessa, ela é a semente. Em Hebreus 10, 36 fala o seguinte, olha lá. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, fala assim, processo, fala assim, equalização, possais alcançar a promessa. Mas olha a condição, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Então eu preciso ter o processo de equalização da minha alma, do homem interior, e de visão exterior do que é preciso fazer, né? Mas há aqui uma palavra muito interessante que é paciência. Nesse contexto aqui, a palavra paciência em grego, ela é específica, porque há várias palavras em grego que têm o sentido de paciência, mas aqui está dizendo upomone, que é o quê? Que é resistência sob pressão. Paciência não é tolerar,
não é só esperar, é a resistência que eu tenho debaixo da pressão ou da tensão. Lembra que eu falei antes que promessa produz tensão? Se eu não tenho força para suportar a tensão, eu não tenho paciência. Então, olha aqui, a paciência é fundamental. É resistência para suportar o tempo. Às vezes o tempo ele é esmagador, sim ou não? Caramba, o tempo esmaga. Quem está solteira, então, solteiro, o tempo está matando você. Eu tenho que casar, eu estou ficando solteiro. O tempo esmaga. É ou não é? O tempo esmaga. Porque, poxa, eu estou ficando para titia. Me ajuda, Senhor. Eu tenho que casar, pelo amor de Deus. Então, paciência. E, cadê? Subiu o versículo. Põe ele, por favor, de novo. Paciência. Para depois de haver feito a vontade de Deus. E equalização. Então, saber esperar o tempo certo das coisas. Porque às vezes o tempo, ele pressiona. E paciência, que é isso? É resistência debaixo da pressão. Deus ele tem um propósito em pressionar a gente. Porque a pressão, ela equaliza, ela produz autoridade. Então entenda isso, meus amados. Porque se Deus tem um porquê do que ele perpetua nomes, ele tem um como ele fazer isso. Você aprendeu antes, nos outros cultos, da razão, o propósito, de por que Deus perpetua os nomes. Hoje você aprendeu como que ele faz isso. Como que ele consegue conduzir a mim e a você no processo de ter nome grande na terra. Uma boa reputação, ser uma boa referência. E é simples, deixa Deus, deixa aberto o caminho da voz de Deus no seu coração. Nutre esse caminho, proteja esse caminho. Não deixe nada bloquear esse caminho, porque o diabo não para de tentar fazer bloquear o caminho da voz de Deus encontrar o seu coração. Faça isso. Continue olhando para o rumo, para a direção que ele desviou o seu olhar para a promessa. E deixa o tempo equalizar o homem interior e fazer o seu olhar enxergar em volta aquilo que é preciso ser realizado. E contabilizar, e medir. E quando você vê que a força que nós temos para fazer é muito pequena, fique feliz, porque é nesse momento que o milagre chegou o tempo de ser realizado. Amém? Paulo disse, na fraqueza eu sou o quê? Forte. Por isso, ele aprendeu que só quando ele chegava numa situação de que ele nada mais poderia fazer, não tinha nada que o homem interior fizesse, ou que os recursos exteriores dele pudessem fazer para mudar uma situação, nesse momento, Deus mostrava o quanto ele era mais forte, porque a força do céu entrava no jogo, a força do céu entrava na equação, e tudo o resto acontecia. Deus hoje quer te encorajar e dizer, eu tenho um compromisso com você, eu sou o autor e o consumador da sua fé. Não tem demora, olha para cá, não tem demora no vocabulário de Deus. Existe propósito e tempo certo. E o tempo de Deus na sua vida, ele vai chegar. E você vai ter um nome grande, você vai ter um nome que vai inspirar as pessoas, porque o como ele faz isso, você já sabe. Só se deixa entrar no processo, seja um José, seja um Abraão, seja um Davi, e todo o resto vai acontecer em nome de Jesus. Você recebe? Você crê nisso? Pode aplaudir mais forte. Fica de pé onde você está. Vamos orar, selando essa palavra em nossas vidas. E entenda que paciência quer dizer resistência sobre a pressão, resistir à tensão. Muitos de vocês chegaram aqui com a tensão sobre os ombros, tensão espiritual, preocupações, ansiedades. Eu tenho muita ansiedade, eu tenho esse problema, eu peço para Deus, Deus me ajuda, porque é vergonhoso um pastor ser ansioso, porque a Bíblia fala que é a falta de fé. Eu não posso ter falta de fé, eu prego.
Me ajuda nessa vergonha. É vergonhoso. A ansiedade. Aí Deus ministra no homem interior. Ministra no homem interior. Para que essa pressa? Nós vamos ter a vida eterna para conversar. Calma. Deixa eu fazer. Deixa os seus braços ficar mais fracos. Deixa as suas pernas ficar mais desanimadas. Descansa. Descansa. Então muitas vezes o que nós precisamos é isso. É descansar. É ter resistência daquele peso. Resistir àquela tensão. Porque quando a tensão vem do Senhor, ela não te mata, ela te constrói. Ela te faz mais forte, ela te lapida, ela te dá autoridade. Acumule os segredos da vida, porque uma hora a chave fica pronta. Vou repetir. Não fique vaidoso com alguns segredos que ele te contou. Isso é só parte do processo. Continue acumulando outros segredos. E zele do que já existe, porque uma hora a chave se completa, você vai enxergar a fechadura e vai poder rodar, e só você e Deus sabe o que está atrás dessa porta, mas ninguém sabe, e eu creio que vai ser grande a recompensa, e o melhor não vai ser nem o que você vai receber, vai ser o que as pessoas ao seu lado vão vibrar, vão sentir, vão se curvar ao Deus poderoso. Não, realmente o seu Deus é forte. Nunca imaginava que você fosse conseguir. Como é que você fez isso? Qual foi o processo? Aí vai abrir até a porta para evangelizar. Você vai atrair um monte de pessoas para a igreja, porque ela vai querer aprender o que você aprendeu. Ela vai querer passar pela caminhada que você passou. Ela vai querer amar a Deus como você ama. E o melhor, ela vai querer se sentir amada por Deus como você se sente. Deus tem todo o interesse nisso, mas tenha paciência, resistência à pressão, mantenha aberto, mantenha livre o caminho que Deus fala ao seu coração, mantenha livre, e não se deixe relaxar, se mantenha em equalização constante. Há sempre algo para mudar por dentro, há sempre algo para mudar por fora. Há sempre algo a fazer e há sempre algo para se deixar de fazer. Porque às vezes não é só o que eu posso fazer a mais, Machado, é que eu tenho que parar de fazer para que algo maior aconteça. Mantenha esse fluxo constante. E eu tenho certeza que nós vamos exportar testemunho na terra. Quem pode dizer amém? Vamos exportar testemunho. Vai ser tanto milagre, tanta conquista, tanto testemunho, nós vamos exportar. Testemunhar coisas maravilhosas. Porque quando você fecha um ciclo, Deus abre outro. Você fecha um, Deus abre outro. Você fecha um, Deus abre outro. Tem alguns fechando ciclos agora, mas tem outros abrindo outros ciclos. Cada um vai estar num processo, um testemunhando com o outro, e nós todos nos ajudando, como Abinadab ajudou Davi. Ele desafiou, peitou, mas serviu como soldado do lado, quando foi na hora da guerra. Deus é um Deus de propósito, nada sai à sua perfeita vontade. E nessa manhã, eu quero que você faça o que eu não posso fazer por você, que é a sua entrega, que é a sua equalização, a sua calibragem. Feche os seus olhos agora e comece a falar com o Senhor. Deus, me ajusta, calibra por dentro, calibra por fora, mantém viva a promessa, mantém vivo para onde eu tenho que olhar, me dê resistência às tensões e pressões da vida, constrói em mim o homem e mulher que o Senhor quer, porque eu quero ter um nome grande para glorificar o seu nome. Eu quero ter testemunhos para contar o que o Senhor fez na minha vida, o que o Senhor faz, e atrair muitas pessoas, muitos olhares para a tua presença, em nome de Jesus. Comece agora a orar, se entregar, renuncie, entregue, se inspire, fale, flua no rio de fé que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Nós o adoramos.
nada irá impedir, eu te adorarei. Cante forte, cante, igreja. Muralhas vão estremecer, Profetize. cadeias irão se romper. Profetize. Enquanto adoro Profetize. Profetize. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Diga teu nome. Teu nome Ele é infalível. Aleluia. os reinos vêm, teu trono acima está. Teu nome imutável vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível os reinos vêm, teu trono acima está. Diga, imutável, imutável Teu és. nome imutável Aleluia. Só o Senhor é Deus. Obrigado, Jesus. Oh, Nós te adoramos como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso és, Cante isso, cante isso. grandioso cante bem alto, és. igreja. Como um trovão impetuoso, poderoso és, glorioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos. Poderoso és, Aleluia. grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível os reinos vêm, teu trono acima está. Teu nome imutável vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível os reinos vêm, teu trono acima está. Teu nome imutável Eu posso ver vitórias, eu posso ver conquistas, eu posso ver comunhão com Deus, vejo salvação, vejo libertação, vejo cura física, cura emocional. Eu vejo porque Deus coloca os teus olhos na promessa. Ele põe os teus olhos aonde Ele quer que você ande, que você vá. Ele te dá hoje autoridade para você poder renunciar, fazer boas escolhas. Escolha sempre o altar, escolha sempre o lugar da comunhão com o Senhor, escolha sempre adorar, ser um adorador que adore em espírito e em verdade. Faça sempre as escolhas certas, porque o Senhor é fiel, Ele é poderoso e Ele vai honrar você, Ele vai te conduzir no melhor caminho. Pôr as pessoas certas no teu caminho, as ferramentas, os recursos certos vão acontecer, vão chegar nas tuas mãos, e a tua vida, o teu nome glorificará o Senhor e o fará conhecido por onde quer que você andar. Oh Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós sabemos quem o Senhor é, sabemos o teu poder, que o Senhor nunca falha, nunca falhará. Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Deus provedor,
Deus de paz, Shalom Ubrahá é o seu nome, Yeshua, o Salvador. Tu és tudo que nós precisamos, nosso recurso está no Senhor. O Senhor é a fonte, o Senhor é a fonte inesgotável, o Senhor é a fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente, a bandeira que temos que defender. O Senhor é a nossa pátria, o Senhor é a nossa pátria, o Senhor é nosso maior presente e maior galardão é a tua presença. A tua palavra é vida para nós, é lâmpada para nossos pés. O Senhor é o Todo-Poderoso. A tua presença é real, ela é intensa, ela é a bússola da nossa alma, da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o Senhor para sempre. A tua igreja te ama, ela se rende aos teus pés, ela te glorifica, te exalta, porque só o Senhor é Deus. Aleluia! Rasgando o céu, meu irmão, rasga o céu de bronze e diga: vitorioso és, como o trovão da tua voz. Sinto uma forte e intensa presença de Deus nesse lugar. Estava sentindo já, mas eu sinto que agora se intensificou. Eu sinto a igreja se movendo. A igreja creu. Aleluia! A igreja creu. Fala a palavra: quem crerá na nossa pregação? Oh, aleluia! Quem crerá? Há uma expectativa no céu, para quando a palavra for pregada, que alguém creia. E quando se crer, quando a fé surge, olhares são corrigidos, pessoas são equalizadas, e o mundo espiritual começa a se mover. Eu posso ver situações se movendo ao nosso redor, coisas que nosso olhar não pode alcançar. Eu posso ver a mão de Deus agindo em pessoas que nem são crentes. Elas vão te surpreender e você vai reconhecer a mão de Deus nesses ambientes que Ele vai te levar, em nome de Jesus. Não sei porquê, não estou nem entendendo o que eu estou falando aqui para você hoje, mas Deus está conduzindo a minha oração e está dizendo isso. Você não vai entender. Vão chegar pessoas, vão chegar propostas, vão ter circunstâncias, pessoas que nem têm a sua fé, mas que vão abrir caminhos e portas, que você vai ver claramente que o Senhor está te trazendo refrigério, solução, provisão, portas abertas. Então somente não calhe a sua boca e testemunhe o Deus maravilhoso e grandioso que te move, em nome de Jesus. Eu libero, eu profetizo autoridade, que você venha ser a pessoa fiel aos segredos que Ele tem te liberado. Acumule, guarde cada pérola, guarde, faça um colar, crie um memorial, porque a chave está quase pronta, a chave está chegando, e a chave é para muitas portas, a chave é para muitas conquistas,
porque Deus tem um plano, Deus tem uma agenda do céu, e você é um instrumento. Não é sobre você, é sobre o céu através de você, e você vai ser instrumento de honra, glória, testemunha e pregação do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluia! Obrigado, Senhor. Nós cremos, recebemos, e a tua presença confirma a tua palavra. Nós te louvamos em nome de Jesus. Faz chover, faz chover. Flua, flua no ambiente. Seja curado, equalizado. Deixa o Senhor te reorganizar essa manhã. Faz chover. Abre as portas dos céus e faz chover. Faz chover. Abra a boca e profetiza, meu irmão. Abra a boca e profetiza. Abra as comportas do céu. Que elas se abram. Aleluia. Faz chover. Abre as comportas dos céus. Aleluia. Só quem foi abençoado aí, diz amém. E dê um aplauso bem forte ao Senhor. Pode ser mais forte. Do tamanho da sua fé, o aplauso, vai. Do tamanho da sua fé. Aleluia. Aleluia. O amor de Deus, o Pai, amado Pai, que a graça de Jesus, Redentor e Salvadora, que a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja com todos nós, com todos vocês, todos os dias, nos acompanhando, mantendo aberto o caminho do coração, mantendo os olhos olhando para a promessa, equalizando por dentro e por fora, para a glória do Senhor. Abençoo e profetizo grandezas e sonhos realizados, e a vontade do Senhor prevalecendo na sua casa, na sua vida, na sua história. Que a paciência, que a resistência e a atenção venha a ser algo no seu dia a dia, que nada te abale, que você sempre avance e prospere para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Abrace no mínimo 10 pessoas. Tenha um domingo de graça, uma semana de sucesso, em nome de Jesus.